Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 20 de fevereiro e hoje eu vou compartilhar com vocês Doutrina e Convênio, seção 17, versículo 3. Nessa revelação aqui, o Senhor está dando por meio do profeta José Smith, por meio do Urim e Tumim ali, as 3 testemunhas que veriam o livro de Mórmon, tá bom? E teriam que testificar ao mundo, prestar o seu testemunho que eles viram o livro de Mórmon. Bom, essas testemunhas se tornaram Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris, tá bom? Então esses são as 3 testemunhas do livro de Mórmon. Então o Senhor dá um mandamento a essas testemunhas aqui no versículo 3, diz assim: E depois de teres alcançado fé e visto com os próprios olhos, testificareis a respeito deles, pelo poder de Deus. Então, pelo poder de Deus, eles testificariam de que eles viram as placas. Essas 3 testemunhas, eles viram um anjo de Deus e o anjo mostrou a eles a placa. Esse anjo era o anjo Moroni. E mostrou as placas, mostrou outros artefatos também, como a espada de Labão, a liarrona, outros artefatos antigos também. Mas esses não são os únicos, né, que viram o livro de Mórmon. Nós temos o relato também e o testemunho das 8 testemunhas do livro de Mórmon, na qual Joseph Smith levou o registro para que essas testemunhas vissem. E cada uma delas pegou as placas na mão, manuseou suas páginas ali, e eles também prestaram o testemunho de que o livro de Mórmon ele é verdadeiro. Bom, então, só uma coisa entre as 3 testemunhas e 8 testemunhas é que alguns deles, se afastaram da igreja. No caso das 3 testemunhas, todos eles teve uma época que se afastaram da igreja, 2 foram inclusive excomungados. E Oliver Cowdery retorna para a igreja depois, e ele é rebatizado porque ele tinha sido excomungado, mas ele nunca, não só ele, mas nenhuma das testemunhas jamais negaram o seu testemunho de que eles viram as placas. No caso das 3 testemunhas, que eles viram um anjo de Deus. Entre as 8 testemunhas, se eu não me engano, foram 4 que se afastaram da igreja. Mas entre todas as testemunhas, nenhuma delas jamais negaram o seu testemunho do livro de Mórmon. Bom, então, continuando aqui, não somente essas testemunhas viram o livro de Mórmon, e o motivo delas terem visto também é que elas eram ativas em participar na obra do Senhor. Todas elas tiveram um papel de apoio no trabalho do livro de Mórmon. E teve uma mulher também que viu essas placas, e eu quero compartilhar sobre ela, porque está aqui no livro Santos, no volume 1, no capítulo 7, tá bom? O nome dela era Mary Whitmer. Ela era a mãe de David Whitmer, casada com o esposo, a família Whitmer ali. E Joseph Smith, Oliver Cowdery e Emma vieram morar na casa dela por um tempo para terminar o trabalho de tradução do livro de Mórmon. E isso aumentou o trabalho da esposa, da Mary Whitmer. E o que acontece? Não somente tinha essas 3 pessoas a mais na casa, inclusive o pai, os filhos iam trabalhar e Oliver Cowdery ficava ali com Joseph Smith em casa, fazendo o trabalho de tradução enquanto outros iam trabalhar. Então era um trabalho muito pesado também para Mary Whitmer, porque não somente esses 3 aumentaram, porque frequentemente ia visitar o pai de Joseph Smith, a mãe, Hiram Smith. Então várias pessoas começaram a ir para essa casa e isso aumentou muito o serviço da irmã Mary Whitmer. E ela, por causa desse trabalho extra, o Senhor reconheceu o trabalho que ela estava realizando. E aí permitiu que ela também visse o livro de Mórmon. Eu vou ler o relato aqui que está no livro Santos, tá bom? Então diz assim aqui. Aqui. Achei. Mary tinha pouco tempo para relaxar. E o trabalho extra e a tensão que estava sobre seus ombros eram difíceis de suportar. Então, apesar desse trabalho extra e essa tensão toda sobre os ombros dela, não existe um relato sobre que ela reclamou sobre o trabalho que estava sendo imposta sobre ela, tá bom? Não temos algum detalhe sobre isso.
Mas eu quero indicar para vocês um filme que está aqui na biblioteca do Evangelho, né? Bem na parte do Vem e Segue mesmo, tem um filme ali que relata quando Joseph Smith, Oliver Calder e Emma vêm morar na casa dos Whitman, como aumentou o trabalho dela. Ali eles fazem uma cena dramática dela reclamando ali de tanta carga, né? Isso para ilustrar que realmente era muito serviço, mas no relato mesmo não temos um relato de que ela reclamava sobre esse trabalho, mas era algo difícil para ela suportar. Bom, então eu indico vocês que assistam esse filme aí. Ele eu acho que é de 20 e poucos minutos. Compensa assistir, tá bom? Continuando, diz assim, que era difícil de suportar. Um dia, enquanto estava no celeiro, onde as vacas eram ordenhadas, ela viu um homem de cabelos grisalhos e com uma bolsa pendurada no ombro. A súbita aparição dele a assustou. Mas quando ele se aproximou, falou com ela com voz gentil, que a tranquilizou. Meu nome é Moroni, ele disse. Você está muito cansada com o trabalho extra que precisa realizar. Ele tirou a bolsa dos ombros e Mary o observou enquanto ele começava a abri-la. Você tem sido muito fiel e diligente em seus labores. Ele continuou. É apropriado, portanto, que receba um testemunho para que sua fé seja fortalecida. Moroni abriu a bolsa e retirou as placas de ouro, segurando-as na frente de Mary, folheando as páginas para que ela pudesse ver os escritos gravados nela. Depois de virar a última página, ele a aconselhou a ser paciente e fiel, enquanto carregava esse fardo extra por mais um tempo, prometendo que ela seria abençoada por isso. Ele foi embora em seguida, deixando Mary sozinha, com muito trabalho a fazer, mas isso não mais a perturbava, né? Que interessante aqui, como o apoio dessa mulher fez com que ela se tornasse uma testemunha também do livro de Mormon para fortalecer a fé dela, né? Muitas vezes as mulheres, elas estão desabafando e muitas pessoas pensam às vezes que elas estão reclamando do trabalho, quando na verdade elas estão desabafando, contando como foi o dia ali, cansativo. E muitas vezes o que elas precisam é de um reconhecimento do trabalho que elas estão fazendo, né, que se dedica aí, no caso eu como filho, né, minha mãe, né, desde pequeno limpando, cuidando de mim, de todos os filhos, na verdade. Nós devemos ter gratidão à nossa mãe pelo trabalho que ela sempre teve para nos cuidar da gente, né? E aqui o trabalho estava muito extra, muito pesado sobre Mary. E repare que no final do texto aqui diz que Moroni foi embora deixando Mary com muitas coisas para fazer. Porém, ela já não se sentia mais afadigada, né, com tantas coisas para fazer, porque ela recebeu um testemunho, ela sabia que aquela obra era verdadeira. Então, muitas vezes o que as mulheres precisam sentir é a gratidão pelo trabalho que elas fazem por nós. Inclusive, eu quero comentar a respeito desse trabalho que eu faço de compartilhar as mensagens do Vem e Segue-me diariamente. Se eu não tivesse o apoio da minha esposa ou o apoio da minha filha, seria difícil. Muitas vezes eu estou aqui lendo as escrituras, né, pelo celular da minha esposa, que ela me emprestou. Então eu tenho o apoio dela. Se não tivesse esse apoio, seria difícil de eu realizar esse trabalho diariamente. O mesmo é dito aí para um bispo, né? Um bispo, se a esposa não estiver apoiando ele naquele trabalho, inclusive para ser chamado bispo, primeiro chama a esposa para ser entrevistado. Para ser chamado um presidente de coro de elders é chamado o casal ali, porque a esposa precisa dar o apoio para o marido servir em tal chamado de tão responsabilidade. E seja qual for o nosso trabalho na igreja, nós necessitamos do apoio da esposa para nós ficarmos firmes, para conseguirmos realizar um bom trabalho. Então aí está o papel fundamental das mulheres. Então nós podemos ver aqui que Mary Whitman, ela não estava ali compartilhando o evangelho com as pessoas ou coisa assim, mas o fato dela estar realizando esse trabalho extra, servindo, né, aqueles que estavam no trabalho do Senhor,
isso fez com que Moroni disse que ela seria abençoada pelo aquele trabalho que ela estava fazendo. Né? Então eu compartilho essa mensagem com vocês, dizendo que nós não somos uma das testemunhas que viram as placas de ouro. Nós não estamos entre as 3 testemunhas do livro de Mórmon, nem entre as 8 testemunhas do livro de Mórmon, e nem muito menos entre Mary Whitman, que teve o prazer de Moroni mostrar ali as placas para ela. Mas no próprio manual do Vem e Segue-me aqui diz que nós somos testemunha do livro de Mórmon pelo poder do Espírito Santo. Bom, a partir do momento que nós recebemos a resposta quando nós oramos. Então eu aconselho você aí a colocar aí na parte das 3 testemunhas, no final ali, no espaço embaixo, você coloca assim, eu, e coloca o seu nome, né? No caso eu coloco Vanderlei Claudiano. Eu, Vanderlei Claudiano, também sei que o livro de Mórmon é verdadeiro pelo poder do Espírito Santo. E vai lá na parte das 8 testemunhas e coloca o seu nome também, né? Dizendo, eu, Vanderlei, também sei que o livro de Mórmon é verdadeiro pelo poder do Espírito Santo. E o trabalho das testemunhas que Deus deu esse privilégio para eles é que eles deveriam prestar o seu testemunho ao mundo. Então nós temos que prestar, se nós sabemos que o livro de Mórmon é verdadeiro, nós devemos prestar esse testemunho ao mundo. Isso pode ser por meio das redes sociais. Não precisamos dizer, eu sei que esse livro é verdadeiro, mas ao compartilhar um versículo, dizer o que aprendeu naquele versículo, isso é realmente o prestar um testemunho do livro de Mórmon. Então eu deixo esse desafio com vocês e essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.